Fala galera, e eu quero saber na opinião de vocês, o que é uma mulher? Então, Gort na área, e hoje eu vim aqui comentar sobre um documentário que está fazendo não só um enorme sucesso nos Estados Unidos, como no mundo todo. E esse documentário é chamado O que é uma Mulher, de Matt Walsh. O documentário, ele fala sobre diversos assuntos. Ele fala sobre o que é ser uma mulher realmente, sobre estudos científicos de mudança de sexo, transgêneros no esporte feminino, mudança de sexo de crianças e adolescentes. Ele fala ali um pouquinho de política também, sobre efeitos colaterais dos hormônios e de bloqueadores hormonais que estão aplicando nas crianças lá nos Estados Unidos, sobre a taxa de suicídio após a cirurgia de mudança de sexo. E ele mostra alguns casos que aconteceram que são, inacreditáveis. Durante esse documentário, ele faz diversas entrevistas ali, e eu vou pontuar algumas coisas que eu achei bem interessantes nessas entrevistas. Essas entrevistas elas vão acontecendo picotadas durante o documentário, mas eu vou pontuar ali o que mais me chamou a atenção. Logo aqui no início do documentário, ele faz uma entrevista com esse terapeuta. Ele é um homem ou uma mulher, se você preferir. Ele é chamado Kurt Comfrey. Ele é um terapeuta especialista em terapia familiar feminista. Ou seja, o trabalho dele ou dela, resumidamente, é de ajudar a pessoa ou a criança a afirmar o seu gênero. O interessante é que o Matt Walsh, que é o apresentador, ele fica fazendo ali diversas perguntas e deixando a pessoa se questionar sobre as próprias respostas dela. Eu acho isso bem interessante. E muitas das vezes, ele faz a pessoa que está sendo entrevistada se desmentir nas próprias respostas que ela está dando, através das perguntas que ele vai fazendo. Elas vão refletindo, respondem uma coisa, daqui a pouco elas estão respondendo outra, que não faz nenhum sentido para aquilo que elas responderam anteriormente. Por exemplo, durante essa entrevista, o que mais me chamou a atenção é que no final da entrevista, ele pergunta à terapeuta, o que é uma mulher? E ela simplesmente responde que não é uma mulher para saber a resposta, que ele deveria perguntar isso a uma mulher. Mas aí o que me veio à mente na hora é que, se ela não sabe responder o que é uma mulher, então como ela ajuda um adulto, ou principalmente uma criança, a descobrir se eles são mulheres ou não são mulheres? Se eles preferem o gênero masculino ou o gênero feminino? Se nem ela sabe isso, como que ela ajuda? É impressionante, mas vamos seguindo. Então, aqui mais na frente do vídeo, logo no 8h43, ele vai atrás de um ginecologista ou uma ginecologista, se você preferir, chamado Dr. Marcy Bowers. E ele afirma que é uma mulher, a ginecologista. Ele é especialista na cirurgia de mudança de sexo e já operou até adolescentes, por incrível que pareça. E aqui o ponto principal é que ele fala que uma mulher é aquilo que você demonstra para o mundo. Ou seja, se você age, se veste e se sente uma mulher, então você é mulher. Basta isso para você ser uma mulher. E eu não sei se as mulheres vão concordar muito com ele não, né? Mas, enfim. Mas não teve nada de surpreendente nessa entrevista não. Só essa parte de que ele faz cirurgias até em adolescentes, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos seguindo. Cadê? Exatamente aí. Ele vai até uma universidade americana. Afinal, onde ele pode saber o que é ser uma mulher? Tem que ser uma universidade americana para ele ver ali o que eles estão ensinando, né? E ele entrevista um renomado professor de estudos sexuais. O que chamou a atenção nessa entrevista foi que o professor ele falou que nós somos aquilo que queremos ser. Ou seja, a gente pode ser qualquer coisa, né? Então ele perguntou para o professor assim mesmo, e se eu achar e me considerar negro, você vai me considerar negro e eu vou ter os mesmos direitos de negro? O que é bem interessante, né? Porque aqui no Brasil, a pessoa então se considerasse ou se achasse negra, ela poderia participar de cotas, coisa do tipo. É bem interessante essa pergunta dele, afinal, se você é aquilo que você acha que você é, né? E o professor simplesmente respondeu que não conseguiria considerar ele negro. Mas, poxa, aí ele entrou numa controvérsia, porque um pouco antes, ele simplesmente falou que você é aquilo que você acha. Então, eu posso ser negro, eu posso ser mulher, eu posso ser um gato. Você vai ver casos aí também de pessoas que acham que são animais, tá? Isso daí não é brincadeira, não. Mas com essa pergunta, ele pegou o professor em controvérsia com a própria resposta dele. O que deu a entender é, você pode se considerar o que você quiser, mas eu não preciso considerar você como você quer. Se você, eu sou uma mulher, você pode se achar uma mulher, se sentir uma mulher, mas eu não preciso te achar uma mulher, não preciso te tratar como uma mulher. Senão, nesse caso, ele poderia se considerar negro e todo mundo ia ter que tratar ele e ver ele como negro, entendeu? Foi um exemplo ali prático da situação. Mas no final ele perguntou para o professor, o que é uma mulher? E o que o professor falou, a resposta dele foi assim mesmo, ó, abre aspas, ele simplesmente respondeu, uma mulher é uma mulher.
Nossa, hein? Filosofou, hein? Essa daí me pegou desprevenido. Que resposta brilhante, né? E é interessante que durante o programa ele vai fazendo diversas entrevistas na rua com as pessoas também. E o que parece é que ninguém na rua quer dar sua opinião verdadeira sobre o assunto. Nem as mulheres querem dar. Parece que elas não querem responder, parece que elas estão com medo de serem canceladas, parece que elas estão com medo lá do pessoal que luta por aquilo ir em cima deles, e todo mundo dá uma resposta escapando da pergunta, escapa da pergunta. Até as mulheres não respondem, elas falam, prefiro não responder, prefiro deixar pra lá, entende? Elas não dão uma resposta, uma mulher é isso, uma mulher é aquilo. É bem interessante. Mas vamos lá, prosseguindo. Esse trecho aqui foi um dos trechos que me deixou meio chateado com a situação. Eu acho que todo mundo vai concordar. Principalmente as mulheres deveriam concordar com isso. Então, nesse trecho ele começa a falar sobre transgênero no esporte feminino. E ele começa a falar com mulheres esportistas que competem lá nos Estados Unidos. E uma das coisas que essa daí fala, por exemplo, é que as mulheres elas estão perdendo a bolsa de estudos delas nos Estados Unidos, perdendo isso para transgêneros. Porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos funciona diferente, né? Se você for bom em algum esporte, você consegue uma bolsa de estudo para uma faculdade. Só que, como tem homens transgêneros competindo no esporte feminino, elas estão perdendo a bolsa de estudos delas, ou seja, estão perdendo uma oportunidade da vida para elas de estudar numa boa faculdade, de graça talvez. Elas estão perdendo essa oportunidade por causa de homens transgêneros. Olha só que situação chata. Essa daqui, em específico, ela fala que ela era uma vencedora no atletismo, em corrida, e que entraram 2 transgêneros para competir com as mulheres. E depois que eles entraram, nenhuma mulher mais ganhou. As vitórias só ficam sendo divididas entre os dois ali. Uma hora um ganha, outra hora o outro ganha. E ela fala que o máximo que uma mulher já chegou perto deles na linha de chegada foi 20 metros de distância. Vocês têm ideia disso? Nem o Usain Bolt se distanciava tanto dos concorrentes que dele lá quando ele competia. Olha só, é uma distância bem considerável. E eu li uma matéria que tem uma grande diferença entre homens e mulheres, principalmente por causa da testosterona, né? Porque o homem recebe testosterona durante 30 anos da vida dele, 20 anos, e depois se torna uma mulher. Aqueles benefícios que ele ganha da testosterona, ele não perde, né? E entre diversos benefícios que ele pode vir a ganhar, os principais são uma densidade óssea maior por causa dessa testosterona, o que pode fazer uma grande diferença, principalmente em lutas, né? UFC, coisa do tipo, boxe, levantamento de peso. E a grande diferença é que ele tem uma capacidade cardiorrespiratória maior. Isso daí já faz uma diferença do caramba. Nesse caso aqui, uma capacidade cardiorrespiratória maior, o cara vai ter muito mais fôlego para correr do que as mulheres, sabe? É covardia, entende? E se você botar isso, quase todo esporte você precisa de uma capacidade cardiorrespiratória maior. Uma natação, um tênis, tudo. Aí como que você vai botar lá uma mulher transgênero que recebeu lá durante 20, 30 anos de testosterona, agora cortou a testosterona e tá tomando outro hormônio, bloqueou a testosterona, mas aqueles benefícios que ela ganhou durante esse período não se perdem, não somem, entendeu? É complicado, essa situação é complicada. Mas vamos prosseguir. Aqui mais na frente, que essa daí em especial, ela não mostra o rosto e a voz dela também está modificada, está distorcida para não saber quem é ela. E ela conta que os transgêneros eles foram incluídos no time deles, lá onde ela competia, da seguinte maneira. Simplesmente chegou a diretoria com os 2 transgêneros ali no vestiário feminino e falou, olha, agora eles vão competir com vocês, eles fazem parte do time. E simplesmente isso. E ela falou também que eles trouxeram um psicólogo junto. Só que o psicólogo era para as mulheres. Caso alguma mulher não concordasse, não aprovasse, não achasse legal aquilo, o psicólogo estava lá para conversar com a mulher. Entendeu? Como se ela tivesse algum problema por ela não aceitar a situação. E o mais impressionante é que ela falou que elas tiveram que dividir o vestiário com as transgêneros. Ou seja, elas tiveram que tomar banho juntas e fazer esse tipo de coisa, se arrumar juntas e tudo mais. E ela falou que ela preferiu não se identificar para as câmeras porque quando alguma questionava sobre isso, falava, olha, eu não concordo e tal, elas recebiam ameaças de demissão e ainda recebiam ameaças de não conseguir mais emprego em lugar nenhum caso elas levassem isso a público. Olha só que situação. Se alguma simplesmente, olha, eu não concordo, eu tenho minha opinião aqui, não quero, não acho legal ela dividir o vestiário, não acho legal elas competirem com a gente na mesma categoria, elas poderiam ser demitidas e ainda tomavam uma ameaça de que não ia arranjar mais emprego em lugar nenhum naquela categoria ali de esporte. Olha só que situação chata, olha que ponto está chegando isso. Continuando, ele vai nas ruas e ele começa a perguntar para as mulheres o que elas acham de dividir o banheiro feminino com um transgênero. E muitas delas falam que elas se sentiriam incomodadas, se sentiriam constrangidas.
Eu acho que ele tocou nesse ponto porque isso daí é uma pauta de discussão política nos Estados Unidos. Se as transgêneros do sexo feminino podem dividir o banheiro com as mulheres ou não. E é legal, porque, sim, o meu direito termina quando o seu começa. Se a mulher ali no banheiro feminino se sente constrangida, se sente incomodada por estar dividindo com um transgênero, e onde está o direito dela, né? Tiraram o direito dela? Então agora, ó, você vai ter que dividir o banheiro com transgênero e pronto, acabou, fecha o bico aí. Tiraram todos os direitos dela? Eles estão botando aquilo goela abaixo, sabe? Mas mesmo que algumas se sintam incomodadas ou constrangidas com a situação, isso daí já é mais do que relevante, né? É banheiro feminino, né? Mas enfim, vamos lá, continuando. Logo depois ele vai para África, aqui ó, por volta do 45. Ele vai à África para perguntar aos africanos lá o que é ser homem e o que é ser uma mulher. E eles são muito mais incisivos sobre isso, né? Ele vai a uma tribo lá e, resumidamente, a resposta deles é que ser homem é prover. O homem tem que prover, pelo menos lá, né? E ser mulher é entregar, ou seja, dar à luz. Se a mulher não consegue dar à luz, ela não é mulher, na opinião deles, né? É claro que ele pergunta sobre os órgãos sexuais e eles falam, né, que o homem tem aquele, a mulher tem aquele outro, né? Isso daí também demonstra tudo. Aí ele pergunta, assim, engraçado que ele pergunta assim, mas e se o homem se achar uma mulher? Aí todos eles riem, sabe? Eles dão risada. Ele simplesmente fala, olha, isso aqui não acontece aqui. E é estranho, porque acontece tanto nos Estados Unidos, acontece tanto no Brasil, acontece tanto no mundo ocidental, né? E lá não acontece. Será que os casos são abafados ou realmente não acontece? Realmente é uma minoria tão pequena que não influencia em nada, entende? É estranho como isso daí está mudando só no mundo ocidental, aparentemente, né? É muito estranho. Mas enfim, vamos lá, continuando. Então vamos lá. Essa mulher é uma mulher que fez uma mudança de sexo e ela se arrependeu. Ela luta contra essa ideologia de gênero, ela luta contra essa mudança de hormônios, essa mudança hormonal, principalmente em adolescentes, e ela luta contra tudo isso. Ela conta toda a história dela e ela fala que ela fez essa mudança de sexo, ela vai batendo em vários pontos que ninguém comenta. Por exemplo, ela fala que uma cirurgia de mudança de sexo nos Estados Unidos custa em média $70 mil. Por isso que todo médico quer fazer uma cirurgia dessa, né? $70 mil ali na mãozinha. Mas eles não falam em nenhum momento sobre o risco que essa cirurgia corre. Essa cirurgia tem uma taxa de 67% de chance de falha. Ou seja, pode ter algum problema, que foi o que aconteceu com essa mulher. Ela teve um problema na cirurgia e agora ela tem uma infecção que ninguém mais consegue curar essa infecção. E ela fala que os dias de vida dela estão contados porque ela não vai sobreviver muito tempo com essa infecção, porque ela está passando para o corpo todo e ninguém sabe como parar essa infecção por causa da cirurgia e por causa daquele risco cirúrgico que ninguém contou para ela. Aí ela até fala assim, eu tenho 42 anos, se eu cair nesse conto da carochinha e fiz a cirurgia, imagina um adolescente que não tinha uma cabeça tão formada quanto a minha. Se eu cair, um adolescente vai cair com muito mais facilidade e vai se arrepender daquilo. Aí ela fala sobre várias coisas também. Ela fala que, por exemplo, os bloqueadores hormonais, os hormônios que você tem que tomar antes e após a cirurgia, se você somar durante todo o tratamento, dá por volta ali de $1 milhão o tratamento. $1 milhão. Ou seja, por isso que eles querem tanto que as pessoas façam essa mudança de sexo nos Estados Unidos e que tomem todos os remédios que ali está incluso, porque além do médico ganhar, a indústria farmacêutica vai ganhar também e o governo vai ganhar também com os impostos. Ou seja, todo mundo vai ganhar no final das contas. Talvez menos a pessoa que fez a cirurgia de mudança de sexo. E ela fala de diversos pontos interessantes. Um dos pontos mais interessantes é que ela fala que foi feita uma pesquisa sobre suicídio e o grupo social que tem a maior taxa de suicídio é o grupo dos transgêneros após eles fazerem a cirurgia. De 7 a 10 anos após eles fazerem a cirurgia de mudança de sexo, é o que tem a maior taxa de suicídio. Ou seja, será que a cirurgia resolve realmente o problema se eles têm uma taxa tão grande assim de suicídio? Entendeu? É um negócio a se pensar. Não é um negócio fácil assim, sou uma mulher, quero fazer, bum, vou lá e faço. Entende? Sou um homem, quero fazer uma mudança de sexo, tomar um bloqueador hormonal e bum, vai lá e toma. Não é assim. Ele fala, inclusive, sobre os bloqueadores hormonais
que ele fala que não tem testes ainda a longo prazo do que pode acontecer com a criança, entendeu? Tomando adolescente ou a criança tomando bloqueadores hormonais. Inclusive, tem crianças lá de 13 anos que já estão tomando bloqueadores hormonais. Aí eles mostram um caso de uma garota que começou a tomar um bloqueador hormonal com 14 anos de idade. Aí, com 16 anos de idade, ela estava sentindo dores pelo corpo. Aí ela foi lá, fez uma bateria de exames e descobriu que ela estava com osteoporose, acredita? Osteoporose, que é aquela doença que o osso vai ficando fraco e quebradiço e pode quebrar até com uma pancada leve. E essa doença é considerada uma doença de idoso, né? Porque normalmente quem tem essa doença é idoso. Uma garota de 16 anos ficou com isso por causa dos bloqueadores hormonais, porque eles não sabem o que o bloqueador hormonal pode fazer com a criança a longo prazo. E, inclusive, essa mulher, ela fala que por ela lutar contra essa ideia de ideologia de gênero, essas coisas, por ela lutar contra, ela recebe até ameaças de morte. Essa daí é uma das melhores conversas, né? Uma das melhores entrevistas que tem aqui durante o vídeo. Aí esse daqui é bem interessante, ele mostra o caso de um pai, onde a filha dele, de 13 anos, resolveu que queria ser mulher. O filho, né? Ou a filha, resolveu que queria ser mulher. E acontece que ele não concordou com a situação. Ela foi até o hospital, fez os testes, fez os exames e ele não concordou, ele não aprovava aquela situação. O que aconteceu com ele? Isso daí aconteceu no Canadá, tá? Desculpa por não ter falado. O que aconteceu com ele? Por ele não querer aquilo e por ele não tratar a filha pelo pronome que ela queria ser tratada, ele chamava de ele, ela queria ser chamada de ela, por causa disso, ele foi preso. Acredita? No Canadá, ele foi preso, o pai da garota foi preso, e o governo autorizou ela a tomar os hormônios para fazer a mudança de sexo, ela tomar os bloqueadores hormonais, isso sem autorização do pai. Olha só que impressionante, o pai teve que pagar uma fiança de $30 mil para poder sair da cadeia, para poder continuar trabalhando, tendo a vida dele, simplesmente porque ele não autorizou a filha a fazer a mudança de sexo. Imagina se acontece aqui no Brasil, começa a pegar essa moda aqui no Brasil, porque normalmente aqui o Brasil é fogo, né? Acontece lá nos Estados Unidos, daqui a pouco tá acontecendo aqui também, né? A criança lá com 13 anos, 14, decide que quer fazer a mudança de sexo, a mãe não aprova, o pai não aprova, eles vão ser presos. E quem decide isso, no caso, é o Estado. O Estado que decide sim, você pode fazer, sim, você não pode fazer. E cadê a autonomia dos pais? Os pais, então, não têm mais direito nenhum sobre a criança. Só tem o direito de pagar todas as contas. O dia que a criança ali tomar uma decisão, sendo menor de idade, ele tem que acatar porque é o Estado que manda. Se a criança tomar essa decisão depois que ela for maior de idade, ela é maior de idade, a decisão é dela, os pais não podem fazer mais nada. Mas enquanto é menor de idade, então quer dizer que lá no Canadá, né, os pais só têm direito de pagar as contas da criança, do filho, né? Porque nem educar eles têm direito, né? Porque se o Estado que manda em tudo, nem educar eles têm o direito. É impressionante. Mas enfim, continuando. Essa daqui é interessante, ó. Lembra lá no início que eu falei que a pessoa, então, ela se vê como um animal. No caso, esse cara daí, ele se vê como um lobo. Ele acha que é um lobo. E as pessoas têm que ver ele como lobo, entendeu? Elas têm que acreditar que ele é um lobo realmente. Aí ele conta o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde uma criança, durante a aula, ela não queria responder a pergunta e ela falou que ela era um gato. Ela se sentia um gato, ela só queria responder miando. O professor fazia a pergunta e ela miava. Ela respondia miando, ó. Essa daí é uma boa tática para fugir ali das perguntas, hein? Numa prova verbal, hein? Ah, malandro, essa criança é inteligente, hein? Mas, enfim, ela cismou que era um gato, só queria responder miando. O professor não gostou nada disso, forçou ela a falar e tudo mais. Aí isso foi levado à frente lá da diretoria com os pais e o professor foi demitido por causa disso, porque ele queria que a criança respondesse a pergunta e não miasse em vez de responder. É impressionante a que ponto a gente está chegando. E eu vi casos, sim, de que tem pessoas que estão andando, né, nos shoppings de coleira e tudo mais, porque se acha um cachorro e tudo mais. Olha só que surreal, né? Surreal isso. Mas a pessoa, ela tem o direito de achar o que ela quiser ser. Ela quer ser um cachorro, quer ser um lobo, quer ser uma mulher, quer ser um homem, quer ser um lobisomem. Pode ser o que ela quiser ser. Agora, a minha percepção sobre ela é direito meu. Eu vou ter a percepção que eu quero, entendeu? Tem gente aí que é chata pra caramba, eu tenho a percepção que é chata e eu tô certo. Então, eu tenho experiência nisso. Vamos lá, continuando. E é basicamente isso. Ele vai mostrando o que ele vem fazendo. Ele escreveu um livro onde uma criança se acha uma morsa e os pais começam a tratar ela como uma morsa porque elas acreditam que a criança realmente é uma morsa. Esse livro que ele fez foi uma crítica social. Aí ele mostra os debates dele também. E é basicamente isso. Essa mulher aí é bem interessante.
Ela fala sobre os hormônios que não tem teste a longo prazo, que a gente está testando com as nossas crianças hoje em dia, esses bloqueadores hormonais e esses hormônios para fazer uma mudança de sexo enquanto é criança, porque ninguém sabe realmente o que pode vir a acontecer com o tempo. Uma das coisas que eles sabem é que sim, o uso de hormônios pode aumentar a probabilidade de ter câncer. E, enfim, no final ele praticamente termina com essa pergunta: o que é uma mulher? Deixa aí embaixo nos comentários, na sua opinião, o que é uma mulher. E ele termina com essa pergunta que é bem interessante. Afinal, se é uma mulher, como essa daí falou, é só uma roupa? Eu posso colocar ela e amanhã eu sou uma mulher? É só isso? Isso é ser uma mulher? É como se fosse uma roupa. Ah, eu não quero mais ser uma mulher, eu tiro e volto a ser um homem? É só isso? Deixa aí embaixo nos comentários, na opinião de vocês, o que é uma mulher. Ah, claro, se você gostou do vídeo aqui, ó, não esquece de deixar o like aí, ó, compartilhar para todo mundo ficar sabendo desse documentário também. E valeu, até a próxima!